imagem de Nossa Senhora de Fátima e o terço já sabe. Ligue para o Centro de Maria Helena e aproveite e inscreva-se para ter uma consulta comigo. Vai ligar já para a Maria Helena. Vá lá, tem um coraçãozinho triste, é para falar com a Maria Helena, que eu vou-lhe dar força, está bem? Vamos lá. Mais 351, seguido de 21 167 167. Olha só, a nossa próxima convidada, foi diagnosticada uma colite ulcerosa aos 27 anos. Como forma de ajudar outras pessoas a lidar com a doença, decidiu escrever um livro que se chama Conviver com as Doenças Inflamatórias do Intestino. Está connosco Vera Gomes. Seja bem-vinda, Vera Gomes. Olá, minha querida, é um prazer imenso tê-la aqui. Muito gosto. Então, é a Vera, a minha querida Vera. Então, Vera, escreveu aqui um livro para que as pessoas aprendam, portanto, para que as pessoas aprendam a conviver com doenças inflamatórias do intestino. E fala sobre o que exatamente? Sobre isto, claro está, mas com a sua história, não é? Sim. Mas não só com a minha história. Então, as doenças inflamatórias do intestino, normalmente as mais conhecidas são o Crohn e a colite ulcerosa. Eu sou portadora de colite ulcerosa e peguei na minha história e com um bocadinho de sentido de humor, porque só assim é que sei falar destas doenças, para tentar também quebrar alguns tabus em relação a estas doenças. Mas depois a parte final do livro tem alguns testemunhos de médicos e de psicólogos e de familiares e de pessoas que lidam, não só doentes, mas outras pessoas que também lidam com estas doenças no dia-a-dia, para tentar perceber também o impacto que tem extra doente, não é? Porque nós influenciamos basicamente toda a gente que está à nossa volta. Mas foi com 27 anos que esta doença lhe foi diagnosticada, não foi? Sim. A colite ulcerosa. Como é que você reagiu? Como é que foi na altura lidar com este diagnóstico? Tão jovem, perante uma situação tão delicada, como é que fez? Não é fácil. Não é fácil. É termos a vida toda pela frente e termos a percepção de que de repente é todo um novo mundo completamente desconhecido. Eu costumo dizer que o mundo acaba, o mundo como nós o conhecemos acaba e começa um novo. E, portanto, é quase como nós podemos reconstruir este novo mundo conforme nós quisermos. Mas é muito assustador. Na altura não havia muita informação e ainda hoje não há muita informação de qualidade e credível, e também foi um dos motivos pelos quais avancei com o livro e que as equipas médicas disponibilizaram-se para colaborar, até porque há sempre muitas dúvidas, há muitas questões. E o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer? E as colonoscopias, qual é que é a melhor forma de fazer ou não? E se eu fizer a cirurgia, e quais são os tratamentos? E então o livro tem uma pequena parte em que tem precisamente um manual de sobrevivência. Muito bem. E quais são os sintomas? O que é que sentiu primeiro e em que é que consiste a doença, para que as pessoas compreendam lá em casa do que é que nós estamos a falar? Portanto, o que é que sentiu, quais eram os sintomas, o que é que tinha, quais eram as queixas que tinham e depois que alterações é que teve que fazer à sua vida para fazer face a essa situação. Os sintomas mais visíveis, digamos assim, não é? São os sintomas que eu ou a Maria Helena ou outra pessoa que tenha a doença são sintomas que são comuns a muitas doenças, que é as diarreias, a perda de peso, até a perda de sangue. Mas depois também há o muco, depois há outras complicações extra-intestinais que podem surgir. Por exemplo, eu deixei de conseguir usar lentes de contacto porque também pode afetar a visão, pode afetar as articulações, pode surgir problemas de pele também. Portanto, pode ter muitas complicações. Exatamente. Que se podem confundir com outro tipo de doenças, não é? Mas o que é que... E você teve que alterar... O que é que fez? Alterou a sua alimentação, por exemplo? A alimentação nos doentes com doença inflamatória do intestino é um mito. É um mito porquê? Porque normalmente dizem, tens que fazer uma dieta, tens que fazer isto, tens que cortar uma série de coisas da alimentação, o que de facto não é verdade. Um doente com doenças inflamatórias do intestino, como Crohn ou colite ulcerosa, vai sempre desenvolver intolerâncias temporárias. Portanto, nem sequer existe um teste que nós possamos fazer, e sobretudo se estivermos em crise nem pensar, que nos diga agora tens que tirar isto tudo. Portanto, não há uma dieta padrão. Sabemos que é natural estes doentes desenvolverem intolerâncias à lactose, mas existem exames que depois são feitos, e até para saberem que percentagem de lactose conseguem tolerar ou não.
Ou, por exemplo, pode coexistir com as doenças inflamatórias do intestino a intolerância ao glúten, mas também existe um teste específico para se fazer, até porque quando entramos em dietas e começamos a retirar alimentos, começamos ainda a aumentar ainda mais o nosso déficit nutricional e a criar outros problemas secundários que se poderiam evitar. Portanto, a dieta deve ser sempre o mais variada possível, dentro daquilo que o doente nota que não agrava os seus sintomas, e o mais variada possível e sempre com o acompanhamento do médico. Então, estes tratamentos que estão aqui são todos, como é que se diz, alopáticos, não é? Que se chamam a medicina. São os tratamentos que têm com evidência de que resultam. Científica de que resultam. Exatamente. E é tudo o que coloca neste livro para que as pessoas possam aprender a tratar-se, mas tudo através da medicação. Eu partilhei, nós temos umas fases... fases... É isso? Estou a compreender bem? Também, mas não só. Não? Então, é isso que eu quero perceber. Sim, e gostaria de acrescentar uma coisa. E todos nós, eu acho que lá em casa também querem perceber isso. Porque aquilo que acontece é que as doenças inflamatórias do intestino não se tratam como uma dor de cabeça, não é? Toma-se uma aspirina e passado uma hora a dor de cabeça foi embora. As doenças inflamatórias do intestino demoram muito tempo até que a medicação e o cocktail certo funcione. E isto leva-nos a nós doentes... Mas o cocktail é sempre feito à base de medicamentos, é isso? Exatamente. De medicamentos. Medicamentos com comprovada eficácia. Pronto, mas sempre com medicamentos, não entra o... Aquilo que acontece muitas vezes é que, e eu passei por essa experiência, é que nós entramos em fases de desespero e tentamos qualquer coisa. E eu passei por isso e experimentei, e não fui a única, e conheço mais casos. O resultado depois é desastroso e depois mais uma vez temos que recorrer à medicina para tentar compensar. É esse testemunho que passa aqui no seu livro, portanto, as pessoas ao lerem o seu livro vão ficar mais capazes de reagir melhor às situações que lhes vão surgindo do dia a dia, porque você disse, não é? E ao não estar sozinho, portanto, ter um exemplo de alguém que também está a passar pelo mesmo, portanto, que sabe que é um testemunho real, não é? Exatamente. Portanto, é um livro que realmente, eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente, não é? Até porque parte de um testemunho real, não é? Sim, e não só o meu, existem outros depoimentos também. Outros depoimentos de outros doentes também, doentes de Crohn, porque eu tenho colite ulcerosa, portanto, doentes de Crohn, e inclusive uma carta escrita a um possível recém-diagnosticado por outros doentes também. Precisamente aqui, com a nossa experiência, o que é que nós poderíamos dizer a alguém que chega a este novo mundo? E o que é que dizia? Coragem. É um novo mundo, mas não é o fim do mundo. Pode-se ter uma vida normal, pode-se trabalhar, pode-se fazer tudo na mesma. Dentro desta normalidade pode-se ficar grávida, ter filhos, pode-se levar uma vida assim... Depende muito. Considerada normal. Eu, por exemplo, neste momento tenho indicação clínica para não engravidar. Desde final de 2016 eu tive uma crise de facto muito grande, lá está, porque também passei por aquela fase do eu controlo isto tudo com a alimentação e com outras coisas e depois correu muito mal e tive uma crise bastante grave que me levou a internamento e tive 5 meses sem conseguir trabalhar. E ainda estou a recuperar isso e, portanto, neste momento ainda não tenho autorização clínica para engravidar. Mas está a dizer com uma certa esperança, que isso é lindo. Neste momento ainda não tenho, A esperança há sempre, não é? A esperança é a última a morrer e nós com estas doenças aprendemos que é um dia de cada vez. E hoje podemos estar mal, amanhã vamos ver. Logo quando chegar amanhã a gente preocupa-se com o dia de amanhã. É um dia de cada vez e, de facto, dentro da nossa anormalidade, nós tentamos levar uma vida o mais normal possível. Mas temos sempre que fazer os nossos tratamentos, temos várias consultas médicas para monitorização, temos que fazer a nossa vida o mais regrada possível e adaptar-nos. Não temos que deixar de viajar, mas se calhar quando formos viajar temos que levar umas cuecas fralda na mala, levar umas comidas SOS e levar uns medicamentos SOS que o médico nos pode indicar. Mas viajam na mesma? Fazem a vida na mesma, não é? Vai em frente. Porque eu sei que você está sempre a viajar, anda cá, anda lá, portanto é uma mulher muito ativa. Minha querida, foi um prazer imenso tê-la aqui. Muito obrigada por estes conselhos que deixa neste livro para quem tiver interesse. Portanto, conviver com doenças inflamatórias do intestino. Você precisa? Então adquira o livro porque vai aprender muita coisa. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada pela esperança que também deixa aqui, não é? Obrigada. Muito obrigada.